cadastro de pessoas. Então, logado no sistema, vem aqui no botão pessoas, no menu principal, ele vai abrir o grid, a lista de pessoas cadastradas. Então aqui tem um botão novo para cadastrar uma nova pessoa, um botão remover, filtros, que é para selecionar, filtrar uma pessoa. Por exemplo, eu quero filtrar uma pessoa que começa com AGE. Comece não, que contenha o AGE no nome. Então filtrar, só tem aqui essa empresa, certo? Então esse aqui é o filtro de pessoas. Para mim voltar para todos os cadastros que tinha antigamente, eu clico aqui em limpar, ele vai limpar o filtro e trazer tudo que eu tinha cadastrado. Então eu vou cadastrar uma nova pessoa. Também tem aqui o botão atualizar, que ele atualiza o grid de pessoas. Se você está trabalhando com alguma pessoa em paralelo, uma outra pessoa está cadastrando algumas pessoas, clientes, fornecedores, enfim, e não apareceu para você, você pode vir aqui, clicar em atualizar, que ele já vai mostrar os novos cadastros. Então, novo, vai aparecer essa tela. Você seleciona a sua empresa primeiramente, depois vem o nome do cliente. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser um motorista, um funcionário, um terceiro. Eu vou cadastrar aqui uma empresa como se fosse um cliente meu, ou seja, um pagador do meu frete. Então, vou colocar o nome fantasia, o CNPJ, o CPF se fosse uma pessoa física, PIS se fosse uma pessoa física, o IE nesse caso é isento, então pode deixar em branco, mas se tivesse IE você colocaria apenas número, nunca ponto, inscrição municipal e a natureza fiscal. Esse é um campo importante porque é daqui que é feito o cálculo para se achar o CFOP. Então, quando você está emitindo o CTE, o sistema ele vai buscar nesse campo a informação se esse cliente é uma indústria, um comércio, um prestador de serviço, para formar o CFOP dentro do CTE. Então, é imprescindível que esse campo esteja preenchido corretamente. Preciso muita atenção para não gerar um CTE errado, ok? Então, nesse caso, um prestador contribuinte, Suframa, RG, se fosse também um motorista, destaque CMS. Eu vou mostrar aqui o padrão, o que é comum, o que deve ser cadastrado, que seria obrigatório. Algumas funcionalidades a mais eu vou estar explicando assim que houver necessidade, aí você pode entrar em contato e eu vou estar falando. A finalidade desse vídeo é mostrar o principal. Bom, se eu colocasse agora em salvar, ele vai mostrar alguns campos em vermelho, porque esses campos são obrigatórios para que salve esse cadastro. E verifique que eu já preenchi o CNPJ, mas ele está em vermelho ainda. Então se eu deixo o mouse parado em cima dele, ele vai mostrar, ó, CNPJ já existe. Ou seja, já tem um cadastro para esse CNPJ. Então eu vou mudar apenas o final aqui. Para ele não. Pronto. No caso ele parou de ficar vermelho. Então sempre quando aparecer um campo vermelho, mesmo preenchido, você posiciona o mouse, que ele vai ter uma mensagem explicando por que ainda está em vermelho. A parte de e-mail, a parte de site, telefone, fax, celular, contato, não tem nenhuma função no sistema, é apenas cadastral mesmo. É apenas para que você tenha essas informações. Então aqui, classificação. Classificação, se ele é meu cliente. Quem é cliente? Aquele que paga o frete, ou seja, aquele que realmente está te contratando e não o cliente dele. Então sempre quando for o cliente do seu cliente, aquele que não te paga o frete, apesar de estar incluso no CTE, ele não tem nenhuma classificação, porque ele não tem nenhum relacionamento com você. Você vai classificar apenas o seu cliente, que quem te paga o frete, ok? Quem é seu fornecedor? O fornecedor é aquele que você compra alguma coisa, por exemplo, um posto onde você compra combustível, algum serviço de mecânica, esse tipo de informação. Funcionário, seu funcionário, ele pode ser um funcionário e motorista, ele pode ser um motorista terceiro,
ele pode ser apenas um terceiro. Se ele for um motorista terceiro ou um terceiro, precisa colocar aqui qual que é o tipo. Se é TAC agregado, que seria o agregado é quando ele faz uma média de 12 viagens, no mínimo 12 viagens por ano. Independente é o terceiro esporádico. Outros seriam empresas profissionais de terceiros, empresas que é onde eles só alocam o caminhão e o profissional também para prestar serviço. No caso poderia ser outros aqui, tirar o motorista, tá? Então nesse caso eu vou colocar que é cliente. Aí eu venho aqui para o CEP, eu preencho, aperto a tecla Tab, ele vai preencher com o endereço se encontrar. Então eu coloco aqui as informações, posso colocar uma observação. Repare que eu não preenchi e-mail, não preenchi site, telefone, fax, celular, contato. Contato seria o nome da pessoa com quem você fala nessa empresa, porque essas informações elas não são obrigatórias, apesar de ser muito bom se você tiver como preencher todas as informações, porque à medida que você vai preenchendo, você vai tendo o cadastro completo do seu cliente. Então eu vou colocar aqui, eu decidi colocar em maiúsculo, mas é você que decide se vai cadastrar tudo em maiúsculo, tudo minúsculo, com a primeira maiúsculo. É completamente livre para você decidir. Telefone, eu vou colocar o celular aqui. E o contato Bruno. Tá. Pronto, a primeira parte do meu cadastro está pronto. Aqui eu poderia deixar uma observação, ela não vai sair em local algum, mas algum complemento, alguma outra informação eu posso escrever na observação. Posso apertar salvar, já está salvo. Se eu apertar de novo ele vai mostrar que nada foi modificado. Então agora eu posso ir para as outras abas. Aba cliente, eu posso especificar uma observação padrão para sair em todos os CTS desse cliente ou na fatura. Posso colocar aqui o horário de atendimento, por exemplo, segunda a sábado, das 7 às 18, com almoço meio-dia às 13. E salvar. Assim, na ordem de coleta, por exemplo, ele já vai trazer esses horários para mim preenchido. E eu posso apenas confirmar com o meu cliente. Às vezes você está no telefone com o cliente fazendo uma coleta e você pode confirmar o horário de atendimento. Essa também não é uma informação obrigatória, tá? É uma informação a mais, adicional. Você não tem obrigação de deixá-la preenchida. Aba endereços. Clicar em novo. Aqui seriam endereços adicionais. Que seriam endereços, por exemplo, o endereço para coleta, o endereço para cobrança. Às vezes a empresa ela tem várias portarias, então você precisa cadastrar outros endereços. São endereços adicionais diversos. Contatos. Essa parte é muito importante. Por exemplo, é aqui que eu coloco o contato para quem vai o XML e o DACT dos CTS emitidos, ou também a ordem de coleta, que seria receber a entrada. Então, por exemplo, XML, eu posso colocar um e-mail padrão que receba XML nessa empresa, por exemplo, xml@cliente.com. Coloco receber XML, salvar, fechar. Veja que eu salvei na tela menor e ele ainda está com os pontinhos em vermelho, ou seja, eu preciso salvar nessa tela maior. Sempre qualquer alteração dentro dessa tela precisa ser salva aqui, senão você não vai ter essas informações. Então adicionei aqui o XML. A cada emissão de conhecimento, esse e-mail já vai receber, assim que foi emitido, automaticamente o XML junto com o DACT. Mas eu poderia também aqui estar colocando, por exemplo, uma pessoa que é o meu contato lá dentro. Por exemplo, Bruno, departamento comercial. Poderia estar colocando um telefone aqui. E o e-mail. Apenas para que eu tenha de receber a entrada para me receber as coletas. Apenas para que eu tenha um controle maior. E tenha um cadastro bem completo do meu cliente. Assim todo mundo, toda a empresa vai poder utilizar esse cadastro para diversas rotinas aqui do sistema. Então esse é o cadastro de cliente, esse é o cadastro
de pessoas, na verdade, onde se cadastra cliente, fornecedor, funcionário, motorista, terceiro. E ele é bem fácil de fazer, não tem complicações, é simples. Existem algumas funções a mais e para dúvidas você pode estar entrando em contato. Muito obrigado.